Alô, amigos da RDK, vamos para a nossa última parte da entrevista com o nosso amigo Menudo, que tem muita história, daria para fazer 2, 3 horas, mas vamos resumir um pouco, né, Menudo? Senão nós vamos longe. Menudo, depois que você voltou do Espírito Santo, foste jogar aonde? Eu tive uma passagem pelo Lajadense, logo que eu retornei, né, no gauchão de 1994, um gauchão histórico, porque, se eu não me engano, teve 30 e poucos clubes e ele foi o ano inteiro gauchão. Depois eu dei uma saída, aí em 95 também participei do elenco do Lajadense, 94 era o Ruaro, Antônio Carlos Ruaro técnico, 95 veio o professor Sérgio Poleto, montou um time até bastante competitivo em 95. 96 eu fui pro Santa Cruz, de Santa Cruz, o Galo, né, que infelizmente acabou eliminando o nosso clube esportivo Lajadense este ano. E depois, quando eu retornei a Lajado em 97, aí já com o técnico Laone Luz, onde tivemos aquele ano coroado, né, onde nós subimos para a primeira divisão, contra o Cachoeira, com um gol no apagar das luzes do nosso querido Cote, centroavante. E depois, em 98, aquele ano histórico, campeão da Copa Billy dos Reis, contra o 15 de Campo Bom, um cano de time, Joel Marcos, Balalo, era o favorito, né? Que o Jorjão, nós no túnel para entrar em campo, o Jorjão vem do Hospital Bruno Borba, infiltrado. O Gilmar Iser é obrigado, nosso técnico Gilmar Iser, ele é obrigado a tirar o cara que já estava escalado e trocar a camiseta, e o Jorjão entrou e fez os 2 gols, inclusive um de falta, e depois ele saiu do jogo. E aí o 15 de Campo Bom descontou, fez um gol, mas a gente acabou aí sendo sagrado campeão da Copa Billy dos Reis daquele ano e retornando à primeira divisão de profissionais do ano de 1999, com o excelente amigo e técnico Luiz Carlos Vinck. Que maravilha. Essa foi o meu retorno, né? Aí tu ficou no Lajadense? Aí no ano 2000, que foi aquela minha transferência para o Espírito Santo, depois eu retornei ao Lajadense, 2001, já não tá, 2002 já estava envolvido com vestibular na Univates, com a educação física, e o Ruaro e o Júlio Xavier acabaram me chamando porque estava mal do elenco ali, de jogadores para o elenco, e eu acabei retornando. Uma passagem por depois, em 2002, o Paulo Matos veio, né? A gente também fez parte daquele grupo. E aí demos sequência na área da educação física na nossa Univates aí. Então vamos falar um pouco agora. Você, enquanto atleta, não estudou, não deu tempo, não deu para conciliar. Um pouco, foi interrompido, depois retomado, interrompido de novo. E aí tu largou o futebol, aí tu te dedicou. Mas aí quando eu me aposentei no futebol, eu já tinha o ensino médio pronto, né? Sim. O segundo grau, o antigo segundo grau. E mais uma vez, né? A força e a importância que tem um pai e uma mãe na vida de seus filhos, veio então o incentivo, né, do Dr. Taylor, seu Taylor, meu maior ídolo, meu rei, para dar continuidade aos estudos, porque seria algo que ninguém roubaria, ninguém tiraria de mim, né? Porque a minha ideia inicial, depois que eu me aposentei no profissional, e foi uma ideia que eu dei continuidade, era jogar futebol amador e trabalhar numa empresa. Procurei várias empresas, né?
a Docile, procurei vários, a Fruc, e todos esses meus amigos, empresários, eles não me admitiram, me dando muita força para fazer aquilo que eles achavam que eu tinha a característica, que era continuar trabalhando dentro do movimento humano, continuar trabalhando dentro do esporte e me mostrando a realidade que é as empresas, numa produção, por exemplo, dizendo, Menudo, isso aqui não vai ser para ti. Tu tem que dar continuidade àquilo que tu fez uma grande parte da tua vida, que é o esporte, a educação física, o movimento, isso, a formação, a iniciação esportiva, isso que a gente quer ver tu trabalhar. E aí escutei os amigos, escutei meu pai, ingressei na Univates e logo no primeiro ano já fui contratado pela prefeitura nos projetos sociais, né? Tive uma passagem muito linda pelo bairro Morro 25, onde eu deixei um legado, um trabalho muito bacana, que os moradores me abraçavam. Bom, eu nem voltava para casa para almoçar, eu sempre almoçava na casa de alguém. Eu praticamente construí aquele ambiente, que depois, infelizmente, quando eu troquei, né, de empresa, jogaram, né, o profissional que entrou depois de mim deixou a desejar e estragou com toda aquela sementinha que eu deixei lá 2 anos de organizar o lugar, futebol feminino, futebol masculino, campeonato piá, as famílias junto comigo, né, me apoiando, me dando todo o suporte. E daí quando eu fui convidado para trabalhar na Slam, já estudando educação física, aí trabalhei na Slam com música, né, violão, música, por que é a minha você paixão. É muito bom nisso, né? O meu violão, que é a minha paixão, né, e trabalhei com música e educação física. Depois conseguia conciliar slam com Melinho, né? E depois eu tive uma situação no Melinho, estava realizando um trabalho segundo a direção do Melinho muito bom, né? Colega do nosso querido professor Roberto Ferreira. Eu sou chamado pela diretora, dona Ilse Fornari, num recreio, no intervalo, e ela disse, o superintendente da Senec esteve aqui em Lajeado e eu preciso demitir todos os professores que não estão formados. E eu ainda estava na Univates em formação. E foi quando eu fui, né, demitido, e aquela história que Deus sabe também o que faz, né, e também sabe ajeitar o destino das pessoas. Foi quando fechou a porta do Melinho e abriu a porta do SEAD. Foi quando, olha, não, acho que não deu uma semana, eu já estava contratado pelo colégio que sempre foi o meu sonho de trabalhar, que esse ano eu fecho 15 anos de Alberto Torres. 15 anos já. Na área da educação física e também a incumbência de cuidar, né, tocar o futsal de participação, né, que não é competitivo, porque os nossos esportes competitivos hoje são, dentro do SEAT, o atletismo, o basquetebol, o voleibol e a ginástica, né? E o futsal ainda tem a característica de participação, treinos e jogos amistosos, né? Não é de rendimento. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como foi essa transição de atleta para professor? Porque eu sei que depois que tu largou o professor, tu continuou jogando os amadores por aí, né? Tiricaça, onde a gente se enfrentou diversas vezes, né? E vi você jogar muito. Como foi essa transição aí, essa mudança de trabalho? Quer dizer, apesar de ficar um pouco no mesmo segmento, né? Mas é uma coisa bem diferente, né? Foi meio decepcionante porque o que me fez abandonar o profissional né, no futebol não foi nem a idade. Acho que 32 para 33 anos, naquela época era diferente. 29 anos tu já era considerado um jogador um pouco ultrapassado. Hoje 33, 32 tu está no auge, né?
Sim. Mas eu acho que foi um pouco decepcionante porque... E tu passaste por isso também, né, como supervisor do Lajadense. Quando o mês começa a ter 90 dias, Nauri, É complicado. a coisa fica muito difícil. Sim. O salário em dia é o que todo empregado quer ter. E isso acabou me desmotivando bastante e sempre pedindo ajuda ao meu pai, né? E faltou um pouco de consideração, sabe? Tudo bem, eu acho que o Menudo não precisa pagar porque o seu Taylor vai ajudar ele, né? Então vamos dar para... E não é, eu acho que não é por aí, né? Tive dirigentes que foram muito corretos com isso, que não aceitaram, dirigentes dentro do Lajadense que me valorizaram muito. Não, então se vai sair vale, vai sair vale para todos. Né? Eu cito o nome dele, o Mesa Casa, que foi meu diretor, ele foi muito feliz com a tomada de decisão que ele teve também como dirigente. Sim. De que quando saía vale era para todo mundo, não era para A, nem para B, nem para C. Então, isso foi algo que me desgostou um pouco, mas a transição foi tão rápida assim. O futebol amador me deu algumas alegrias tão legais que nem eu guardo no coração, né? A minha segunda casa, que é o meu segundo bairro, que hoje eu sou um apaixonado pelo bairro Hidráulica, mas meu segundo bairro, a minha segunda casa é a Campestre. Da maneira que a União da Campestre me recebeu, da maneira que a União da Campestre me tratou, na época que eu fui campeão, capitão do time, né? E trabalhando já em educação física, né? Pelo município eu tive uma passagem em educação física também, que primeiro ali nos projetos sociais, o Farelo e a Nara, né? Que era do desporto, né? A educação era junto com o desporto, né? O Pingo, o Farelo e a Nara e o seu Togni, o Maninho, hoje advogado, né? Também tem um escritório. E depois com os secretários, né? Que eu tive o Fornari de secretário, o Banha de secretário, o Quadros, o advogado secretário. Então, uma passagem muito legal pela prefeitura. E depois pelo município, né? Com a educação na escola São João, lá quem vai para a UPA lá. Trabalhei naquele colégio São João, lá ali é Moinhos d'Água, né? Eu acho que é Moinhos d'Água. Então, agora parece que está virando, como é que é? Verdes Vales, não? Não. Bom Pastor, Jardim Botânico. Jardim Botânico, exatamente. E, enfim, foi uma transição bem rápida mesmo, assim, do futebol para dentro das escolas, para dentro dos projetos, depois na Islã, né? Que a Islã eu gosto de ressaltar que a Islã foi algo muito valioso na minha vida. Trabalhei nos 3 centros, né? Trabalhei no centro, trabalhei no Lar da Menina, né? Em conservas, com música e educação física, e lá no centro, Nora Oderich, lá em cima do Santo Antônio. Então a Islã é outra que eu gosto de exaltar muito, assim, que além do meu profissionalismo, me carregou, me deu suporte, me incentivou. A Islã é algo que deu força. A Islã é algo que eu não posso nunca deixar de falar da Islã. A Islã foi muito importante na minha vida. Que coisa boa. Uma última pergunta. Tu tá realizado hoje na tua vida com a tua profissão? Eu sou realizado em vários aspectos. Sim. Sei que tu tem uma família maravilhosa. Primeiro por ter a família que eu tenho, né? E os pais que eu tive, né? Família, sou realizado pela família. Segundo, por ter jogado profissional, que era um sonho meu, né? Terceiro, por ter jogado no Santos. Tá? Primeiro, por ter jogado no time da minha cidade, que é o Lajadense. Segundo, por ter jogado num time grande, que é o Santos, né? Jogar no time da tua cidade é algo demais. Depois o Santos. E sem dúvida nenhuma, o SEAT, uma realização. E a dona Cecília, minha filha de 9 anos. Que maravilha, né? Isso é a maior realização. Menudo, está terminando o nosso tempo, infelizmente. Sei que a gente teria muita coisa para conversar. Te agradeço de coração pela entrevista. Tu é um cara que eu admiro muito. Pela tua simpatia, pela tua desenvoltura,
a amizade que eu sei que onde tu chega sempre está rodeado de amigos, e pela tua profissão, pela tua garra que tu sempre teve, que tu continua tendo, que a gente vê tantos atletas que quando largaram não sabiam o que fazer, tu tomou a decisão certa, que nem tu disse, apoiado pelo teu pai. Então, parabéns por tudo que tu já fez e por tudo que tu vem fazendo. E, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Lauri, eu que agradeço, muito obrigado de coração. E assim, ó, se eu daqui a pouco esqueci de tocar no nome de alguém que me ajudou, às vezes a gente esquece. Esquece. Precisaríamos ficar aqui muito tempo, né, para me lembrar de tudo, né? Tantas pessoas que me ajudaram. Então, uma hora dessa, peço perdão se alguém assistir essa entrevista e que possa a gente ter deixado alguém de fora. E peço perdão de coração. Vamos pedir para os muito nossos obrigado. seguidores dar aquela clicadinha, né, curtir a página, seguir nossa página, Vamos curtir. Que é muito importante para nós que estamos começando, né? E Menudo, uma hora dessa nós vamos fazer uma, tu traz o violão e vou nós trazer vamos o cantar. violão. Pode deixar, tá? Pessoal, muito obrigado por tudo e até a próxima.